Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu só tô passando aqui para mostrar para vocês o que eu achei aqui na França. Então, se você já assistiu algum vídeo meu dessa semana, você viu que eu já utilizei 2 vezes o oráculo Bellini. Ele é chamado l'Oracle Bellini. E ele é um oráculo muito especial, porque ele foi criado pelo mago Edmond em 1845. Essa é a versão mais nova que eu tenho. Ele é um oráculo que ele une 2 tarôs mais a astrologia. Então, esse oráculo ele une o tarô de Etel e o tarô de Etel. Vou abrir aqui para vocês, é esse que eu tenho, que eu não uso com muita frequência, mas eu estou utilizando essa semana para você. Esse ele é um tarô de 1870. E esse oráculo Bellini, ele é, como eu disse, de 1845. Então, para quem conhece o Etel, tem um design completamente antigo, né? E ele é francês também, esse daqui que eu tenho, apesar de eu não ter comprado ele na França. Ele não tem imagens, então assim, as cartas menores, elas não têm imagens, somente as cartas de corte e as cartas dos arcanos maiores. Então, é um tarô um pouco mais difícil de compreender. E também o significado das cartas, como são muito antigos, eles não possuem muito do esoterismo, eles são mais ligados com o dia a dia da corte das pessoas da época. Eu vou estar utilizando ele na próxima leitura. E o oráculo Bellini, que eu queria estar mostrando para vocês, ele é muito fofinho, ele veio, ele é como se fosse desenhado, né? Então o artista, você vê os símbolos da lua, aí tem o gato, aí tem a palavra, né? Tem a carta da traição, tem a carta da união. Então ele é bem mais rústico do ponto de vista de design, porém ele tem muita informação, cada carta tem um número. Então esse oráculo ele também associa a numerologia com a astrologia. Você vê aqui que tem o símbolo do sol aqui, né? Aqui nós temos o número 8, que é o símbolo do infinito, que representa o infinito, potencial de todas as possibilidades. E o número e essa carta, ela se chama, por exemplo, Pensée Animé. Pensée animé. Pensée animé. Pensée significa pensar. E o não é aminé, é amicé. Amicé significa amizade. Então essa carta fala pense sobre uma amizade que te faça bem, uma amizade que te traz luz, que te traz vitalidade, algum amigo. Aqui fala de um amigo especial, né, que pode te ajudar infinitamente, aquela pessoa que você pode contar com. Muito interessante, né? Esse exemplo aqui seria a carta da herança, que se chama Heritage. E nós temos aqui o símbolo de Júpiter, né? Aí nós temos uma caveira, nós temos um documento aqui, né? E nós temos uma ampola aqui no tempo. Então mostra que com o tempo as coisas vêm para você, né? No qual existe uma expansão. Então fala assim, com o tempo você vai herdar coisas, não somente coisas materiais, mas você também herda experiência, você expande a sua consciência, você herda sabedoria também, não só de tudo aquilo que você viveu, mas também de contato, comunicação com outras pessoas. Então, o significado de cada carta aqui é muito profundo, tem bastante coisa para ler. Esse oráculo aqui, livrinho que acompanha, né, aonde vem o significado de cada carta, do lado positivo, do lado reverso, a descrição, o porquê que esse desenho foi considerado. É um panfleto pequenininho, porém tem muita informação. Como é de se esperar, tudo em francês, porque eu estou na França. Mas nada que, estudando um pouquinho, a gente não compreenda
E hoje em dia nós temos várias ferramentas para compreender tarô e oráculos em outras línguas também. Eu acho muito importante a gente expandir essa nossa habilidade de ler as cartas, de compreender o que a espiritualidade quer passar, e eu me interesso muito por como a espiritualidade ela era passada na antiguidade, né? Então eu me interesso muito por tarôs antigos, oráculos antigos, né, do século XV, do século XVI. E estando no berço da onde o tarô nasceu, seria impossível não comprar algo aqui. Agora, outro também que eu encontrei foi esse daqui, grande, lindo, né? Impressionante. Apesar dele ser assim todo pomposo, esse tarô ele se chama Le Tarot des Sorcières. Le Tarot des Sorcières significa o tarô das bruxas. E esse daqui, apesar dele ser assim todo chique, todo pomposo, todo bonito, né? Chama bastante atenção pela caixa. Ele é um tarô novo, ele é um tarô de 2024, foi lançado em 2024, só que a base dele é uma base muito antiga. Então ele é baseado no século XV, no século XVI, havia muitas essas coisas sobre as bruxas, e aonde eu estou, Annecy é considerada uma cidade medieval. Então existe extremamente essa vibração de esoterismo, de poderes especiais, de bruxas aqui. Apesar de que quando você fala em bruxa, as pessoas elas fazem o sinal assim com a cruz assim. Não. Muito engraçado, muito interessante, porque eu perguntei em uma das lojas e a resposta da pessoa foi extremamente assim, não, nós não fazemos isso. Então, ainda existe, né, uma cultura muito grande com relação a isso, uma aversão também, às vezes, muito grande com relação a isso. Esse tarô, o que eu tô fazendo nesse vídeo é só para você saber, para você conhecer. Eu não tô fazendo aqui propaganda de ninguém, ninguém pagou para mim aqui nada. Ok? Adoraria sim, mas não foi o caso. Aqui vem um livrinho. Não é um livro muito grande e esse livro eu vou ler ele inteiro, porque são apenas 95 páginas. E 95 páginas de francês eu ainda me arrisco. Mais do que isso, não. Nada, né, que o celular também não vai ajudar, tem que ser sincera com vocês. Mas eu consigo ler, compreender e depois eu traduzo com o celular, para facilitar a maior compreensão, correto? E também para aprender a língua mais fácil. Esse tarô das bruxas, ele é um tarô que fala sobre bruxas importantes, bruxas conhecidas. Então uma delas é Lilith, né, La Baba Yaga. A outra que eles falam é Frida Kahlo, Cécile Fatima. Então eram bruxas extremamente conhecidas aqui. Esse tarô é muito diferente. Vamos começar aqui pelos arcanos maiores, né? Então, eu já eu andei olhando ontem, né? Eu comprei ele ontem. Primeiro que ele é todo assim dourado do lado de fora, muito bonito. As cartas são grandes, né? Se vocês quiserem dar uma olhada assim com relação ao tamanho, comparando, né? Essa seria a carta de um tarô normal, né? Padrão normal, e elas são um pouco maiores e um pouco mais largas. Bom, como eu estava dizendo, eu comecei a escutar um barulho aqui estranho. Aí eu falei assim, gente, o que é isso, né? Que o apartamento não é meu, então eu queria já saber o que era. Então, como eu estava dizendo, voltando, as imagens, elas são imagens muito diferentes do tarô normal. Então, por exemplo, essa aqui é a carta do Le Bateau, que é a carta do mago. E traz a imagem de uma mulher com uma cobra. E nessa carta aqui, nós temos a letra alfa, nós temos alguns dados aqui, que faz a gente relembrar o Le Bateau, né? Nós temos aqui uma adaga aqui, e nós temos a letra hebraica Aleph. Então, do ponto de vista de leitura
através da imagem, quando a gente tem Rider-Waite-Smith, que ajuda a gente a compreender mais sobre o significado da carta, essa carta te ajuda, mas de uma maneira um pouco mais diferente. Então aqui nós temos a cobra, e a cobra é significado de sabedoria, de transformação. Então você tem o poder e a sabedoria de transformar aquela situação que você quer, ou transformar algo que você quer, algo que ainda não chegou. Então mostra essa capacidade que o mago tem de transformar as coisas, né? Eu vou estar lendo mais sobre essa carta, o que mais eles querem dizer através dessa imagem, qual o significado desse cabelo vermelho, o porquê da maçã aqui, né? Então, assim, é um tarô. Esse tarô, ele vai necessitar que eu estude. Eu não consigo ler esse tarô assim de cara comprando. Todo tarô que eu compro, eu estudo antes de estar utilizando ele nas leituras para você, para trazer não somente a intuição, mas também a arte pela qual o tarô foi criado e o que ele realmente quer trazer para você. Aqui temos um outro exemplo. Aqui nós temos a carta da temperança. Aqui nós temos a carta da morte, representada por uma figura mexicana, né, que é muito famosa. Eu também vou ter que procurar o nome. Aqui nós temos a carta do dependurado, que vem com a lua, muito bonita também, mostrando mistérios, mostrando coisas que a gente ainda não compreende e o porquê que é necessário, às vezes, a gente fazer uma pausa e compreender as coisas. Aqui no fundo tem uma corda, né? Na parte de cima continua tendo uma corda, aí nós temos a letra hebraica que correlaciona com o nome do caminho na Cabala. Então esse tarô também correlaciona-se com a Cabala, que a gente consegue ver isso muito bem. E aqui na realidade no centro é a imagem de uma bailarina, né, que ganha iluminação. E o nome dessa carta em francês é Suspensus, aquele que está pendurado. Essa carta aqui é um pouco mais difícil, ela seria a carta da justiça através do número 11, e ela se chama Vis, né? E essa carta ela vem trazendo, por exemplo, o olho de Ra. Então ela tem uma correlação também com algo egípcio. Então eu tenho que estar lendo e sabendo qual é a correlação da carta da justiça com o olho de Ra. Nós temos aqui uma adaga, ou seja, procurando ter decisões, né? Discernimento. Nós temos aqui na parte de cima moedas e a letra hebraica também. Então, a carta da justiça nesse tarô tem uma imagem completamente diferente de todas as outras, as que eu já tenho visto, e eu tenho diferentes tarôs. Então essa vem com uma percepção um pouco diferente, uma percepção das bruxas, né? Então esse tarô ele traz algo mais do que somente o esoterismo do tarô. Ele traz uma mistura do que as bruxas viam, do que essa mistura com a cabala, essa mistura com as letras hebraicas, agora com introdução egípcia também. Então me parece bem complexo esse tarô. A carta dos amantes, ela vem com o nome amateur, e amateur significa novato, amador. Interessante, né? E aí vem um coração aqui embaixo, vem a trifeta, que é um símbolo celta, e vem trazendo um coração flechado aqui em cima, bem inesperado, como a carta dos amantes. Ela é uma bruxa sozinha, ela não se vê com ninguém aqui, né? Não se vê um par aqui. Isso eu acho muito interessante e vou estar investigando mais qual é Aqui também nós temos a letra hebraica, qual é o significado que eles estão querendo passar através dessa imagem nessa carta. Porque cada carta, dependendo da imagem que ela traz, é exatamente o significado que ela quer passar. E o tarô, a carta dos amantes, não significa somente uma união de relacionamento, um amor. Existem muitos outros significados que outros autores relatam nos seus tarôs, mas que muitas vezes, se você não continua estudando o tarô, você se fixa somente em um significado. Isso seria uma maneira muito pobre de se ler o tarô. Gente, pelo amor de Deus, a High Priestess, a alta sacerdotisa, vem na foto de uma bruxa aqui não muito amigável.
Muito interessante, né? Tem que falar, gente. Tenho que falar. Vem com o símbolo da lua aqui no fundo, que eu acho ótimo, né? Vem aqui com um livro, aqui tem a letra hebraica e aqui tem um R. Não sei o porquê desse R, tenho que estar verificando também. E ela segura vários patos. Acho que são patos, né? Bora estudar. A carta da torre, muito interessante. Ela veio, se vê uma casa sobre o pé, como se fosse um pé de um dragão. Interessante, né? Nós temos o sinal do sol aqui, nós temos um sinal de coroa, nós temos um sinal de nuvem com um raio e a letra hebraica. Mas também parece que essa casa está sobre ou um gelo que está se quebrando ou nuvens que estão se dissipando. Existe um trabalho artístico muito bonito nesse tarô, mas também algo que necessita que seja estudado. Esse é muito interessante, a gente está comentando a carta do mundo. A carta do mundo, ela vem lembrando dos desenhos de Da Vinci. E aqui nessa carta também, ela vem mostrando a cobra, a aranha. Aqui nós temos a cobra, a aranha. Aqui nós temos o gato. E aqui nós temos o corvo. E essa carta do mundo são exatamente com 4 cartas aqui que estão correlacionadas aqui, pelo que eu já pude compreender, com as cartas das cartas de corte. Porque aqui eu vejo, aqui a Luna significa o naipe de espadas, Luna nesse tarô. Então aqui nós temos o corvo, que seria o pajem, nós temos o gato, que seria o cavaleiro, nós temos a aranha, que seria a rainha, e a cobra, que seria o rei. Porém, o interessante desse tarô é compreender o porquê que a cobra foi associada ao rei, devido à sabedoria, o significado de sabedoria da cobra, devido ao processo de transformação que precisa se passar para se chegar a um cargo de rei. Por que a aranha foi escolhida como a rainha? Talvez por ela conseguir nutrir-se das suas próprias habilidades. A aranha tece a sua teia e através da sua teia ela prende aquilo que precisa para se alimentar. Então, ela sabe se nutrir através das suas próprias habilidades. Não sei, eu estou correlacionando o animal, o inseto aqui com a posição. Aqui nós temos o cavaleiro, que seria o gato. E aqui esse gato se mostra um tanto quanto assim, um gato arrepiado, um gato com medo, um gato assim em alerta, né? O gato ele é muito ágil, ele é muito flexível. Essa carta seria o cavaleiro de espadas, então para estar correlacionado com um gato, seria alguém que também talvez esteja muito ligado com a sua intuição. E o pajem seria o corvo. Então, só que eu percebi que todas as cartas, essa seria a carta de espadas, mas se você olha a carta de copas, também temos o corvo como, né, pajem de copas. Também temos o gato como cavaleiro de copas. Também temos a aranha como a rainha de copas e também temos a cobra como o rei de copas. Então, esses 4 elementos, eles não mudam, esses 4... A cobra, a aranha, o gato e o corvo, eles não mudam de naipe para naipe. E então é preciso compreender o papel desse animal ou inseto perante esse tarô. Gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um unboxing, mais ou menos, do que eu adquiri aqui na França. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Aonde você anda nesse mundo? O que você compra? O que você já estudou? Quais são os tarôs que você gosta de estudar? Adoraria conversar com você, trocar informações. E a gente sempre está querendo aprender e expandir a nossa mente. Beijo, tchau.